Bom, está aqui conosco hoje, a gente tem a oportunidade aí, onde tem o Gustavo Donato. O Gustavo Donato é reitor da FEI, Faculdade de São Paulo, e vai hoje comandar aqui o próximo painel de descarbonização e finanças verdes. E, enfim, vai dar uma dinâmica para ficar à vontade, vai ficar no comando aqui do painel. Por favor, Gustavo. Cadê o pessoal? Vitor Luiz e o Leonardo, vamos lá. O Vitor está ali de painel assim. Leonardo, bom, você vai na segunda parte da nossa. Obrigado. Vitor, Pedro e Leonardo. O Vitor está aqui. O Luiz Pedro Bia. Eu não vi o Luiz Pedro. Não. E o Leonardo Alvarenga. Quem é? Leonardo. Por favor. Bem, então, boa tarde a todos. Eu sou o professor Gustavo, reitor da FEI, como foi apresentado pelo Álvaro. Eu gostaria, antes de mais nada, de agradecer a organização do Green Rio, a Bia, pelo convite para participarmos aqui do evento e trazermos aqui uma discussão sobre descarbonização, clima e numa segunda parte do painel, finanças verdes. Então, essa tarde é um painel que vai ter dois trechos. Nós começaremos com clima e descarbonização e depois nós vamos seguir com a parte de finanças verdes. Na primeira parte do painel, nós vamos contar, e eu vou pedir que já se dirijam aqui à frente, o Vitor Faria, Sebrae do Mato Grosso do Sul. Por favor, Vitor, pode tomar esse assento aqui do meio. Deixa eu apresentar rapidamente o Vitor. Você me complementa aí, Vitor, se quiser depois trazer algum elemento adicional. O Vitor é engenheiro civil, também é engenheiro ambiental e sanitário. Atua no Sebrae do Mato Grosso do Sul com gerenciamento de projetos nas áreas de inovação, sustentabilidade e agronegócios. Dois exemplos de projetos são o projeto de fortalecimento da cadeia da bioeconomia lá no Mato Grosso do Sul e também o projeto Brasil Central de Energias Renováveis, e aí envolvendo diversos estados participantes. Correto, Vitor? Então, seja muito bem-vindo. Já já você recebe a palavra. Nós teremos também aqui conosco o Leonardo Alvarenga. Por favor, Leonardo, seja bem-vindo. Por favor, tome um lugar ali ao lado do Vitor, assim utilizamos os dois lados da sala, eu de um lado, vocês do outro. O Leonardo é economista pela PUC-Rio, com mestrado em Finanças e Economia pela GV, SEO da SNASH, SNA Startup Hub, diretor executivo da Sociedade Nacional de Agricultura, SNA, e Venture Partner da Rural Ventures, certo? Então, depois você também pode complementar, por favor, Leonardo, se você quiser, com alguma coisa a mais. Nós teremos aqui no painel também o Luiz Pedro Bier, que é o presidente do Instituto Ação Verde, mas ele não está na sala ainda. Então, o Álvaro está localizando e já já ele se junta a nós no painel. Então, para começar, eu vou tomar a liberdade de fazer algumas provocações e depois vou passar a palavra para que vocês façam a fala de vocês. Nós reservamos aí aproximadamente 10 minutos para que cada um faça as suas exposições. Bem, eu acho que todos vão concordar conosco aqui que o tema do painel não poderia ser mais importante, clima, descarbonização, não tem nem o que dizer, mas eu gostaria antes de falar um pouquinho mais macro. Nós estamos vivendo alguns anacronismos, algumas dificuldades como país que são muito antagônicas, muito difíceis. Por exemplo, não faz sentido para mim 10ª economia mundial, certo? Mas posição 120 em ambiente de negócio. Ou então, o 14º país em geração de artigos científicos de alto impacto, mas a 54ª posição em inovação. Além de todos os indicadores sociais da educação que nos deixam aí para trás e super preocupados. É evidente que, do ponto de vista macroeconômico, a gente pode fazer um trabalho para reverter isso em todas as esferas, educação, macroeconomia, as reformas, mas isso leva bastante tempo. Mas eu acho que esse painel aqui traz uma reflexão muito importante. Eu acho que nós temos aí uma oportunidade de um leapfrogging muito intenso, de pularmos, inclusive, algumas etapas, se a gente aproveitar algumas das emergências que estão acontecendo no nosso planeta e no nosso país. Então, emergência climática,
toda essa questão de urgência que nós temos, que o Brasil tem um cenário muito diferente, por exemplo, de floresta em pé e outros países que não têm mais essa realidade. Então, emergência climática, o problema da descarbonização, sustentabilidade, redução de footprint, o país tem uma condição bastante diferenciada. Nós somos a 4ª matriz energética mais limpa do mundo. Se nós consideramos, por exemplo, matriz energética no geral, os dados eu vou trazer de cabeça aqui, eu não sei se eu lembro exatos, mas nós temos em matriz energética aproximadamente uns 46%, 47% renováveis. A média global é 12%, 13%. Então, assim, é muito acima, 3 a 4 vezes, falando em matriz energética como um todo. Se nós falamos em matriz elétrica, eletricidade, nós estamos acima de 80%, certo, Leonardo? Acima de 80% renováveis. E, na realidade, a média global é da ordem de 25, 24, 25. Então, quer dizer, mesmo assim, nós estamos acima de 3 vezes da média global. Além de todo o protagonismo que o nosso país pode ter nessa nova economia, com as questões, por exemplo, de créditos de carbono, que nós podemos ter não só a baixo custo, mas um protagonismo em termos de volume muito grande, entre 15% a 30% talvez dos créditos de carbono do mundo todo, com um custo relativamente reduzido, e também todas as questões de floresta em pé, bioeconomia, o hidrogênio verde, que, claro, tem diversas questões que têm que ser debatidas, como isso é produzido, qual é a sustentabilidade, qual é o impacto. Hoje de manhã, o próprio Jefferson Gomes, o keynote speaker, estava fazendo alguns comentários justamente de nós precisarmos olhar o cenário como um todo de maneira assim mais crítica, mais sensata, às vezes, mas isso é sim uma grande oportunidade. Nós temos plantas de produção de hidrogênio sendo instaladas no Brasil, não só planta piloto, inclusive PUC-Rio está envolvida nessas pesquisas. Nós estávamos em uma reunião discutindo isso 2 semanas atrás, né? Aqui no Rio de Janeiro, mas nós temos também grandes plantas sendo montadas, pesquisando a conversão em amônia para transporte internacional e tornar isso logisticamente viável. Então, assim, são tantas as questões, todo o potencial da bioeconomia amazônica. Então, assim, o clima e a descarbonização são o grande motivo, mas nós temos muita coisa de pano de fundo que torna o nosso país um potencial protagonista. Eu vou querer, então, partilhar a palavra, deixar que os verdadeiros astros aqui do painel partilhem suas ideias conosco, e o objetivo é que depois das falas nós tenhamos um momento de perguntas e respostas e uma interação aqui com o nosso público. Então, por favor, vamos começar com o Vitor. Pode ser, Vitor? Muito obrigado novamente, a palavra é sua, bem-vindo. Obrigado, Gustavo. Boa tarde a todos. Vou falar um pouquinho da estratégia Território Carbono Neutro. Esse aqui é um projeto, vamos falar assim, fresquíssimo do Sebrae Mato Grosso do Sul, que a gente está trabalhando desde o ano passado, começando primeiro com uma parte de levantamento aí mais biográfico das condições, e aí a gente agora está passando já para pilotos e estamos avançando. Então, vamos falar um pouquinho por que o Sebrae caiu, como que o Sebrae, principalmente lá no Mato Grosso do Sul, caiu de paraquedas nessa questão de mudanças climáticas, né, de carbono neutro. Então, só um pouquinho do contexto legal, né? Então, tivemos o Acordo de Paris, Política Nacional de Mudanças Climáticas. Nós lá temos uma política estadual de mudanças climáticas e um plano para a questão das mudanças climáticas chamado Proclima, e pretendemos disseminar nos municípios iniciativas municipais. E o Plano Estadual de Mudanças Climáticas e o Proclima, eles anteciparam a previsão do Mato Grosso do Sul em 20 anos para ser neutro em carbono. Então, a nossa proposta é ser neutro em carbono até 2030. E então, 20 anos antes do que está acordado em Paris. E com isso, o que o Proclima prevê, né? Então, os 5 eixos principais aí de atuação para redução, que é agronegócio. Então, vamos falar de Mato Grosso do Sul, a gente vai falar principalmente de agronegócio e mudança no uso de solo. Vamos falar de energia, processos industriais, que lá é um pouco menos impactante ali, vamos falar, a nossa pujança industrial não é tão grande como outros estados, como da região sudeste, e tratamento de resíduos.
E aí, o que a gente está enfrentando? Todas as questões de peculiaridades locais, então, assim, a gente está falando de territórios, a gente não quis falar de mudanças climáticas como municípios ou estados, a gente está falando de territórios, inclusive, onde a gente vai pilotar esse programa são nos municípios inseridos no Pantanal. Então, a gente está atuando junto com o território pantaneiro, tanto Mato Grosso quanto Mato Grosso do Sul, fazendo essas relações entre municípios. Então, como eu falei, a gente não vai selecionar só um município para trabalhar, a gente está falando do território, então eles vão ter que se conversar, fazer esses modelos que atuam de forma regional, a internalização dentro da esfera municipal. Então, assim, é muito difícil você falar de mudanças climáticas com municípios que a gente, às vezes, não tem nem estrutura básica para cuidar de gestão municipal mesmo, a questão de educação, segurança, e a gente está travando uma outra temática, eles falam assim, é mais um trabalho que vocês vão me dar. Essa que a gente enxerga a parte da gestão municipal ali, de maneira geral. E como que a gente fazer esse incentivo e essas articulações dessas, de tomada dessas iniciativas dentro dos municípios. E aí, o que é essa estratégia do território carbono neutro? A gente está desenvolvendo um rating, como se fosse um ranking, para colocar, para classificar esses municípios de acordo com 6 eixos que a gente julgou como mais relevantes aí para os territórios. Isso aí foi construído a várias mãos. A gente fez uma reunião recentemente em Brasília, no final de junho. Essa reunião a gente convidou vários atores que estão envolvidos com essa pasta do clima, né, e outros gestores públicos, para a gente falar o que a gente poderia colocar de iniciativa, o que a gente poderia colocar de requisito para considerar um ranking que faça uma classificação desses municípios. Depois vem a parte de toda a organização e articulação dessa agenda local. Então, fazer uma agenda local em prol da melhoria dessas partes que foram elencadas como prioritárias dentro do município, mais relevantes para o combate às mudanças climáticas, né, para a prevenção das mudanças climáticas. E, por fim, a parte de capacitação de recursos. Então, assim, beleza, sabemos o problema, sabemos o que precisa ser feito, mas aonde vai ter a fonte de recursos para ajudar esses municípios? Então, até o painel que vem na sequência vai ser muito importante, que a gente acredita que vai ter muitas fontes aí para financiar essas nossas ações. E aí, o que a gente espera de resultados? Primeiro, essa identificação desse estágio, então, de maturidade de cada município. Segundo, propor políticas realmente factíveis para serem atingidas dentro do município. A terceira é a questão de orientação, né, para os municípios, para o atingimento, explicar o que é o Proclima, ver o que eles podem contribuir, cada um desses municípios e desses territórios, né, em favor das políticas, né, do plano que foi desenvolvido para o Proclima. E depois a questão de captação de recursos, né, de facilitar essa capacitação de recursos para as iniciativas priorizadas. Então, só voltando ali, resgatando, o rating é essa escala, né, de classificação para mensurar a capacidade do município, né, em planejar e implementar uma agenda local com foco em políticas públicas para a neutralização de carbono. Um pouquinho da síntese ali do que eu tinha falado. E aí, o que é esse rating? Então, a gente definiu como 6 eixos principais. O primeiro deles é mudanças climáticas, onde a gente vai falar de inventário, de plano municipal de mudanças climáticas, ver essa parte do que ele tem já de projetos e programas feitos para as mudanças climáticas. A segunda a gente chamou de gestão territorial, que aí seria realmente a parte legal básica do município ali. Então, tem plano diretor? O plano diretor está adequado realmente às necessidades do município ou se é um copia-cola, como a gente vê que acontece muito no interior do país? Então, um plano diretor que só foi jogado lá, empurrado para o município e ele está só para cumprir tabela ali. Aí, macrozoneamento territorial, então toda essa parte básica, nada ainda voltado para mudanças climáticas dentro dessa parte de gestão territorial, é mesmo sabendo o que ele tem de legal, de documental ali para fazer. Depois, a parte de capacidade administrativa.
O que adianta a gente colocar lá um monte de... criar uma política linda, maravilhosa, e ele não tem um colaborador que vai ficar à frente dessa pasta, não tem nenhuma fonte de apoio para fazer aqueles planos, aqueles programas serem executados, né? Depois a parte da capacidade financeira, então realmente ver como se fosse uma CAPAG ali de banco, como que esse município está preparado financeiramente para captar um recurso, né, às vezes um recurso de uma instituição financeira mesmo, ou para se preparar para captar outras fontes de recursos ali, de outras instituições. Aí depois a parte de toda a parte de governança, então se tem conselhos, parceria com a sociedade civil, o que ele tem ali de governança, né? Como que estão essas relações com a sociedade, com parceiros para a implementação dessas novas políticas que vão ser feitas. E aqui, muito puxando sardinha também para o SEBRAE, a questão da melhoria do ambiente de negócio. Então, a gente tem um programa chamado Cidade Empreendedora, que está nesses municípios, em boa parte dos municípios do Mato Grosso do Sul, e lá a gente tem acesso a essas informações, a gente conhece os territórios e a gente tem essa capilaridade para ajudar o governo do estado ao atingimento da meta. E, por fim, ele vai ranquear, né, uma classificação A, B, C, tem alguns critérios que eu não vou entrar aqui no detalhe para não me prolongar muito, e ele vai ficar com essa classificação. O A é o que está mais preparado, o E é o que está menos preparado. De todos esses eixos que foram selecionados, ele vai selecionar alguns que ele vai trabalhar, ele não vai trabalhar com todos ao mesmo tempo. E aí, disso, vão ser feitos a busca por recursos financeiros, né, para o atingimento desses planos e para a melhoria dos municípios. Então, recursos públicos, como emendas, recursos privados ali, não onerosos, antecipação de crédito, de carbono, por exemplo, recursos privados nacionais e internacionais, recursos públicos onerosos. Então, essa é a ideia da estratégia Território Empreendedor. Então, assim, como a gente falou, a gente está num estágio muito inicial, a gente fez essas reuniões, definimos os critérios do rating e agora a gente vai fazer o nosso primeiro piloto, agora no mês de setembro, no município de Porto Murtinho, que é um município que ele fica no Pantanal, né, na fronteira com a Bolívia, e ele tem a ponte que está saindo agora, que vai ter a rota bioceânica que vai ligar o Atlântico ao Pacífico, né, via terrestre. E aí, essa questão da contribuição, o que a gente fez? No evento a gente teve com a GIZ, conhecemos a plataforma da REDUS, não sei se vocês conhecem, mas a REDUS é a Rede de Desenvolvimento Urbano e Sustentável, e lá a gente inseriu e está fazendo um arcabouço documental de todo o processo da estratégia, né, Território Carbono Neutro, e também criando uma comunidade onde as pessoas vão poder contribuir para esse processo. E aí a apresentação aqui na Green Rio até é uma forma de a gente estimular vocês, assim, o Sebrae não é um expert nesse assunto, então a gente está tentando se unir com os melhores para a gente conseguir criar a melhor estratégia para os territórios. A gente espera que esse produto também seja nacionalizado, a gente está começando um piloto em Mato Grosso do Sul e em Mato Grosso, mas a gente espera que esse produto vá para o Brasil inteiro, trabalhando com territórios. Hoje, a plataforma ainda não está aberta para a inscrição de terceiros que não tenham participado dessas primeiras oficinas e que não tenham ali. Mas, assim, logo, muito em breve, a gente pretende abrir essa plataforma para que toda a sociedade que queira contribuir possa estar inserida. E aí, não sei se dá para ver, mas tem os meus contatos ali. E obrigado aí pela... Obrigado, Vitor. Tome seu lugar. Obrigado pela apresentação. Excelente iniciativa. Nós recebemos aqui também, durante a apresentação do Vitor, o Luiz Pedro Bier, presidente do Instituto Ação Verde. Bem-vindo, Luiz. A palavra vai ser franqueada a você nesse momento, tá certo? Então, você tem aí em torno de 10 minutos para fazer a sua fala. Tem apresentação? Tem. Então, bem-vindo. Pessoal, boa tarde. Meu nome é Luiz Pedro Bier. Eu sou produtor rural no estado do Mato Grosso
e sou engenheiro agrônomo também e presidente do Instituto Ação Verde. Só um segundinho. Pode ser. Pode ser. Vamos lá. Não está funcionando? É. Só, o passador. Ele desabilitou alguma coisa. Pode ser, pode passar para mim, por favor. Pessoal, eu gostaria de... Agora tá. Perfeito. Pessoal, eu gostaria de mostrar para vocês, para começar, esse gráfico da Embrapa. Para nós, no meio rural, é bem comum esse gráfico, mas talvez para vocês não seja tanto. Esse aqui é o uso e ocupação das terras no Brasil. As áreas que são conservadas dentro do mundo rural ocupam 25,6% das terras brasileiras. Você somando com as pastagens nativas, as pastagens plantadas e as florestas, e as lavouras e florestas, a gente tem mais de 55% do território nacional ocupado por produtores rurais. E, gente, é muita área. Seria uma loucura deixar toda essa galera de fora quando se trata de preservação de carbono, quando se trata de meio ambiente. A gente consegue, com pequenas ações, ganhar ser muito efetivo, né? A escala é muito grande. E eu queria mostrar para vocês também o mapa do uso e ocupação da terra no Mato Grosso. O Mato Grosso é um estado conhecido pela sua produção agrícola. E daí, pô, todo mundo imagina o Mato Grosso um mar de soja, né? Quem diria 13,3% do seu território em agricultura. 25,1% em pastagens, 15,4% em terras indígenas, 4,5% em unidades de conservação e 40,7% em reserva legal dentro de propriedades rurais. É um número elevado, a gente reconhece que a legislação brasileira rígida contribui para que esses 40,7% de mata ainda estejam em pé, porém, infelizmente, ainda é de senso comum, e na verdade é realidade, mata dentro de propriedade rural para produtor de soja e de milho e para pecuarista é um passivo, contabilmente é um passivo, é algo que só gera despesa e que até então a gente não tem receita. E como é que a gente vai fazer para resolver isso, né? Eu acho que pagar por serviços ambientais é com certeza a melhor alternativa. Mais uma tabela, estrutura fundiária brasileira, tabela do DIEESE. Gente, quero só chamar a atenção, o tempinho é curto, para esse número aqui, ó. 0,8% das propriedades do Brasil tem mais de 2.000 hectares. Será que a gente quer deixar 99% dos produtores brasileiros fora dos projetos de crédito de carbono? Porque quem fala em projetos de crédito de carbono de 500, 200 e 800 hectares? Não é viável. Então, a gente vai deixar todo mundo de fora? Que sustentabilidade é essa que deixa 99% da população rural brasileira fora
do mercado de crédito de carbono. Por que que não é fácil entrar no mercado? Primeiro, temos alto custo do projeto ambiental. É difícil você viabilizar, né? Segundo, a falta de conhecimento do produtor rural. Não é da conversa do dia a dia do produtor conversar sobre crédito de carbono, não faz parte do mundo dele. Descrença no mercado, porque se fala há tanto tempo e o mercado é um mercado que não acontece de fato. E a falta de escala, que eu disse para vocês, áreas pequenas não viabilizam projetos, produtores são excluídos do processo. Nós temos uma ferramenta que é uma alternativa para solucionar algum desses problemas. Chama-se Inova CPR. É uma ferramenta que ela pretende ajudar o produtor a financiar o projeto de crédito de carbono. É uma ferramenta simples, ela precisa de um documento só para começar a funcionar, que é o CAR. Ela é uma ferramenta barata, a gente está falando aí de, para pequenas áreas, 6, 7 mil reais, até grandes áreas em torno de 16 mil reais. Isso é mais ou menos o teto dela, 16 até 20 mil reais. E é uma ferramenta que busca conectar detentores de ativos agrícolas com agentes financiadores. Pessoal, no sistema Inova CPR, o primeiro passo que a gente dá é um memorial descritivo que a gente chama de potencial de ativos ambientais, carinhosamente chamado de PAA. Esse memorial descritivo, ele é feito 100% por imagens georreferenciadas, com dados governamentais, dados de terceiro setor, e ele analisa a mata nativa, os rios e as nascentes, a vegetação recuperar e a área úmida dessas propriedades. Então, ela vê o carbono estocado, qual que é o carbono que vai ser removido em áreas a recuperar, os rios e as nascentes e a área úmida também. A composição desse PAA. As informações da propriedade, a localização, mapa de imagem, mapa temático de solos e de relevo, que isso nos garante que o ativo tem CPF e RG, nome e sobrenome. Então, nós localizamos o ativo, o dono, nós mostramos em que distância ele está no mapa, que distância em relação à cidade, e os potenciais de ativos ambientais, que a primeira é o estudo de estoque de carbono em vegetação nativa, um estudo de vazão hidrográfica. Nós usamos um mapa um projeto da ProSoja que chama Guardião das Águas, para avaliar a situação das nascentes, os estudos de áreas úmidas e estudo de vegetação a recuperar. Esse aqui é um recorte de um dos nossos PAs, da nossa maior fazenda, do nosso piloto de 7 áreas. Então, nós vamos ao PDD, que é o projeto ambiental, que é o grande vilão da história pelo seu alto custo. Bom, nós temos o PA. E aqui está o fluxograma da nossa operação, né? Primeiro o PAA, depois o PDD, a certificação, o registro e a venda. O PAA, ele vai estar disponível via web para agentes financiadores procurarem fazendas que lhe agradem, para ter uma previsibilidade de ativos que ele deseja comprar. Então, elas ficam expostas para esses agentes financiarem outra coisa. É possível, com
várias 30, 20 fazendas menores, formar uma fazenda que seja viável, falando de escala, para se fazer um projeto um projeto ambiental. Outra coisa, o produtor fez o nosso PAA. O compromisso dele com o Instituto Ação Verde é zero. Ele sabe dos seus ativos, é uma informação dele, e se ele quiser seguir trabalhando conosco, ou se ele quiser financiar o seu próprio projeto, esse é uma decisão que só cabe a ele. E por que a gente acha que a gente é capaz de executar essa tarefa? Primeiro, nós somos um instituto nascido no setor produtivo privado do estado do Mato Grosso. Nós temos relacionamento com quem detém os ativos. E também a gente tem relacionamento com quem precisa mitigar os riscos. Os nossos ativos são rastreáveis. É uma sustentabilidade real, como eu expus a vocês. É uma sustentabilidade que visa colocar todos os produtores dentro do mercado de carbono. Ele é escalável e ele democratiza o mercado de crédito de carbono. E, para dar um último exemplo, até a Marlene está aí. Marlene, a gerente de sustentabilidade da ProSoja Mato Grosso, ela comanda esse programa Soja Legal, que é um programa de melhoria contínua de propriedades rurais. A gente atende, a ProSoja, que é nossa parceira, atende 3.255.000 hectares nesse projeto. E são 2.505 associados participantes, 32% dos associados. Muito obrigado e saiba mais no site do Instituto Ação Verde. Excelente iniciativa. Obrigado, Luiz. Muito obrigado, Luiz. Nesse momento, eu gostaria de convidar para que faça a sua fala o Leonardo Alvarenga, vai falar um pouquinho aqui para nós da Snash Hub. Quer ficar desse lado aí, Leonardo? Melhor, né? 10 minutinhos. Obrigado. Obrigado, Álvaro, pelo convite. Obrigado, Green Rio. Vou imprimir. O que é que eu boto? Não, tudo bem, pode ser assim mesmo. Consigo passar? Não, tudo bem. Eu vou falar um pouquinho do SNA Startup Hub. E Marcelo, tudo bem? Eu vou falar um pouquinho sobre o SNA Startup Hub, ou SNASH, em carioquês. E também eu vou citar algumas startups que tem dentro do SNASH que tem soluções sobre clima e descarbonização. Tá? Foi demais. Isso. Bom, o SNASH é um ecossistema de inovação e tecnologia voltado para investimento e desenvolvimento no agro, bioeconomia e sustentabilidade. Então, basicamente, a gente ajuda startups a se desenvolverem, a se conectar com outros agentes da cadeia, e também a gente tem um outro braço para investir em... Acho que foi. E a gente tem um braço para investir nas startups que a gente considera de maior potencial. Agora acho que agora eu consigo. Beleza. Bom, então a gente aceita startups Agtechs, Greentechs, Climatechs, Foodtechs e Edutechs.
tá? Basicamente isso. Deixa eu só voltar um pouquinho para falar do SNESH. O SNESH nasceu dentro da SNA, Sociedade Nacional de Agricultura, é a instituição do agro mais antiga no país, tem 126 anos, e a SNA sempre focou em 3 pilares, principalmente. Primeiro, educação. A SNA tem uma faculdade chamada SNA Digital. Antigamente, ela ficava fisicamente, chamada FAGRAN, e agora a gente está migrando tudo que pode para o digital. Tá? A parte física ainda fica ali no Campos da Penha, aqui no Rio de Janeiro, e agora a gente está migrando tudo para o digital. Outro pilar importante da SNA é a divulgação de tecnologia no agro. Isso é feito por meio do portal da SNA, portal online da SNA. Isso é feito por meio da revista Lavoura, da revista Animal Business, do portal de CI Orgânicos, que é o portal de orgânicos mais acessado no país. E também a SNA também sempre defendeu os interesses do agro junto com todos os interlocutores do setor, com o governo, com produtores, com cooperativas, e isso fez com que a SNA, durante todo esse tempo, tenha muitas conexões dentro do setor do agro. Tá? E o SNESH nasceu como uma tentativa de modernizar tanto a instituição como da inovação para o agro. A gente identificou que existe uma grande dificuldade, sobretudo dentro do agro, de articulação das startups para realizar projetos, desenvolver parcerias, organizar eventos, tá? E isso é muito, sobretudo, porque falta conexão entre hubs. Aqui no Rio era pior ainda, porque nem hub voltado para o agro existia, mas existe uma falta de conexão entre diferentes ecossistemas, entre diferentes hubs de inovação no agro no país. Eu fico brincando que parece uma certa Game of Thrones, que todo mundo tem um certo espaço ali, fica localmente atuando, e não existe uma união, não existe uma cooperação entre os diferentes ecossistemas de diferentes partes do país. A gente pensa que isso aí tem que ser tá errado, tem que unir esses diferentes ecossistemas para que as startups possam pensar nacionalmente e também globalmente. Tá? Só assim a gente vai conseguir competir no mercado mundial. E, por último, a gente quer resolver o problema da dificuldade de financiamento de startups no país, no mundo. Isso se acentuou com o chamado Universo das Startups, desde 2021, e a gente ajuda também as startups, eu vou falar um pouco mais sobre isso depois, ajuda elas a arrumar investimentos. Então, o que a gente faz basicamente nos SNESH? Primeiro, a gente gera conexões para as startups, tá? Junto com as grandes empresas, instituições tradicionais, que também têm um papel muito relevante dentro dos SNESH, a gente consegue promover inovação aberta para as empresas e conectar as startups entre si, entre essas empresas, conectar elas com o governo, com cooperativas, com grandes produtores, com investidores, com institutos de pesquisa, para que elas possam, para que todo esse ecossistema possa gerar oportunidades de negócios, de parcerias, destravar questões regulatórias que são inerentes à inovação, fomentar a pesquisa e inovação e, no fim das contas, a gente conseguir gerar inovação no setor agro, gerar inovação para a sustentabilidade, gerar inovação na bioeconomia. Falando um pouquinho do SNESH, a gente é sediado no Rio de Janeiro, em breve a gente vai ter um espaço em São Paulo também, mas o importante é falar que a gente tem atuação nacional. Tá? E, mais do que isso, a gente pensa globalmente, a gente tem parcerias com instituições internacionais, por exemplo, com a Universidade de St. Gallen, na Suíça, a gente tem parceria com o fundo também nos Estados Unidos, então a gente pensa sempre globalmente, porque não tem como pensar só Brasil. Aqui tem um retrato hoje das startups que estão dentro do SNESH, são 83 atualmente, dá para ver que é bastante pulverizado, é claro que fica mais no São Paulo, porque naturalmente tem mais startups agritechs em São Paulo, tem 35, mas dá para ver que tem
startups em 14 estados do Brasil, e nossa ideia é que isso seja cada vez mais pulverizado. E parou de passar. Tá. E o que a gente oferece para as startups dos NES? Como eu já falei antes, acho que é o mais importante, são as conexões que a gente tem dentro do setor agro, conexões com todos os key players da cadeia. Tá? A gente também oferece oportunidades de captação de investimentos, a gente investe recursos próprios, a gente investe recursos de terceiros, a gente co-investe com outras instituições, ou a gente faz a conexão entre crowdfunding, venture capital, com outras startups para que elas possam se investir. A gente tem um corpo técnico muito importante na SNA, a Academia Nacional de Agricultura, com a própria diretoria, são experts no setor, e eles estão disponíveis para gerar mentorias, consultorias com as startups, ajudá-las nesse sentido. A gente oferece estrutura física subsidiada, bem na frente do aeroporto Santos Dumont. A gente tem um andar com posições de trabalho, são 60 posições de trabalho, salas de reunião, auditório, estúdio, então elas podem trabalhar no dia a dia, elas podem fazer uma reunião, fazer uma apresentação, fazer um evento, tudo isso subsidiado. Tem parcerias com centros de ensino e pesquisa também. Por exemplo, a gente tem um projeto junto com a APTA, lá em São Paulo. Eles têm 7 institutos pelo estado de São Paulo, então as startups podem utilizar as instalações deles. Tem o Farm Lab no campus da Penha. Aqui, como já citei, aqui no Rio de Janeiro, a gente tem uma área rural de 150 mil metros quadrados. É uma fazendinha dentro da cidade, conhecida como a APA da Fazendinha. E lá as startups podem gerar projetos, podem realizar um MVP, podem fazer alguma coisa para testar o produto deles. Tá? Além disso, a gente oferece divulgação nos canais de comunicação da SNA, como eu já citei. O portal educacional SNA Digital pode ser usado pelas startups tanto para elas consumirem os produtos, como também para que como elas podem também colocar algum curso dentro delas ali. Tem muitas startups que têm fundadores como doutores, então elas podem também utilizar o portal para vender algum curso, para conseguir fazer uma divulgação da própria startup. E também tem uma rede de empresas que oferecem suporte para sinal fora do core business que a startup atua, agências de marketing, escritórios de advocacia, contabilidade, RH, TI, tudo isso a gente faz uma curadoria de boas empresas para que elas possam utilizar. Por outro lado, a gente tem as empresas que são patrocinadoras também. Não vou ficar citando, porque eu acho que está acabando o meu tempo, mas, basicamente, as empresas que patrocinam os NEST ganham essa proximidade junto com as startups. Elas podem fazer programas de inovação, programas de desafios junto com elas, gerar soluções para essas startups. Elas podem utilizar o nosso espaço físico. Em São Paulo vai ter em breve, mas tem no Rio de Janeiro. Elas conseguem expor a marca delas junto com a gente, podem gerar conteúdos, tem uma série de soluções. Quem quiser entender mais pode me procurar depois. Aqui tem uma foto de um evento que a gente fez lá no nosso espaço físico, para ilustrar. A gente faz vários eventos também, a gente faz vários eventos. Aqui tem um evento que a gente fez de inauguração no final do ano passado. Então, a ministra Tereza Cristina participou, o ministro da Ciência e Tecnologia, o Paulo Alvim, participou também, uma série de empresários participaram, foi bem interessante. A gente participa também de eventos junto com, por exemplo, o Green Rio, nosso estande está aqui na frente, quem quiser visitar, a gente está super receptivo, pronto para conhecer todos vocês. A gente participa do Innovation Week, participou do Agro Brasília, e a gente está sempre aberto também a participar de eventos constantes, com espaço de inovação, e por aí vai. Não está passando. E, por fim, eu vou falar um pouquinho das startups que
estão no SNEST e se propõem a gerar soluções de clima, de carbonização. A Agricarbon e a base AG, elas se propõem a gerar soluções sobre créditos de carbono. O João estava aqui agora, não sei se ele está por aqui. Não? Acho que ele saiu. Eu estou chamando ele para falar um pouquinho, mas tudo bem. As duas primeiras trabalham com crédito de carbono, voltadas para o agro, que é uma coisa que não é tão comum. Geralmente, os créditos de carbono hoje em dia são muito voltados para florestas, então eles trabalham com crédito de carbono voltado para o agro. A Preserva Land, ela tem uma plataforma de rastreabilidade e transparência. Então, eles entregam rastreabilidade e transparência para investimentos em florestas usando NFT, que é uma coisa disruptiva. O Neutral Digital Bank, eles se propõem a criar uma criptomoeda para populações amazônicas utilizarem. Há um grau meio muito interessante, é uma plataforma de monitoramento e prevenção de incêndios, tá? Tanto florestais quanto do agro. Estão crescendo bastante. A Green Mining é uma solução de logística reversa, eles focam muito em rastreabilidade de resíduos. A Cipremo é uma plataforma para atuar no monitoramento climático, mitigação de riscos, desastres rurais, e a Arario também é uma plataforma importante de ESG as a Service. Tá? Obrigado, pessoal. Se alguém tiver alguma dúvida, pode me procurar no e-mail, pode mandar uma mensagem, pode seguir o Instagram do SNEST também, o nosso LinkedIn. Muito obrigado. Obrigado, Leonardo. Tome seu lugar. Nós temos alguns minutos para perguntas, para interações com os nossos painelistas. Por favor. Quem tiver alguma questão, o senhor gostaria? Por gentileza. Nós tivemos uma reunião aqui prévia à reunião de vocês sobre um encaminhamento mais abrangente, não especificamente no campo da área, segmento agrícola, como um todo. E falou-se, inclusive, dessa área do carbono também, mas tocando-se no processo, não se inteirando, mas principalmente falando do que seria essa nossa transição mundial, energia, digital, mundo agrícola, setor de alimentos, etc, etc. E eu senti, entre o seu propósito e o propósito dele, uma liga. Tá? Ele pode ajudar. O que eu acho é que talvez a gente pudesse sair dessa reunião aqui, você como coordenador, me parece, com um segundo passo. Primeiro porque você vai embora para o Mato Grosso. Não que você fique longe, né? Mas é que você está na iminência de concluir determinadas atividades que estão semi-acabadas. Você vai fazer, inclusive, um piloto. Então, eu acredito que a gente poderia usar isso. E eu vou explicar por quê. Por conta de que a gente está exatamente estribados em cima do G20. E o G20 ele tem hoje uma série de outras ordens e critérios que também estão vinculados à transformação, que podem vir a fazer com que essa nossa proposta seja uma proposta a ser levada a níveis de execução, que eu acho que é muito importante. O fundamental é você fazer, não é você discutir, não é você só pensar, só imaginar e criar ferramenta. Você tem que operacionalizar isso. O desafio do Brasil em relação ao G20 é a operacionalização. Como você é SEBRAE, você tem o vírus nacional, não é? A gente não vai fazer uma coisa exclusiva. Aqui o Rio é mais exclusivo do que Mato Grosso. Mato Grosso é mais aberto que o Rio. Mas a gente pode conversar a nível de ação nacional também. Por quê? Não sei se vocês falaram e ouviram falar sobre COSUD. Já ouviram falar? O COSUD é uma comissão, chama-se consórcio, entre 7 governadores. São Paulo, Rio, etc. Mato Grosso não está.
é sul-sudeste, tá? Mas você pode vir a ser um convidado. Por que motivo? Ele trouxe o motivo, e você falou dele. Ele trouxe, mas você que falou. A bioceanidade. Ou seja, existem determinadas colocações entre vocês que, se somadas, elas levam o padrão da nossa proposta brasileira a um nível mais elevado. Tá? Não sei quantas pessoas estavam nessa primeira reunião que estariam aqui. Levanta a mão. Aqui alguém? Não? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá bom. Então, a gente já tem um grupo que já percebeu, que não fui eu só quem percebi, quando vocês falaram, aqueles que estiveram presentes na nossa reunião devem ter pensado a mesma coisa. Tá? Então, o que eu diria é o seguinte: talvez esse seja um momento, dentro do nosso convívio no Rio Green, no processo, porque também tem Rio, tem Wiki, tem tudo, né? A gente está muito farto nessas ações. Estamos ricos no processo. Então, o que eu poderia colocar para vocês é o seguinte: é uma solicitação. Terminada a reunião, com calma, a gente sentava numa dessas mesinhas aí e fazia uma anotação, só para fazer os enlaces. E quem sabe daqui até amanhã, no final do dia, falando, vamos conversar com a Bia, vamos conversar com o pessoal da área do governo, do Estado. Você está tocando um ângulo espetacular. Eu vou dizer para vocês uma coisa interessante. O secretário hoje não falou, que é o nosso governador, não. Mas a gente vai chegar aos 92 municípios do Rio. Para você ter uma ideia, a gente criou um negócio chamado 92 do Rio. Porque nós somos 92 municípios. Vocês, no Mato Grosso, também têm um número razoável. Ou seja, não é como São Paulo, Minas Gerais, que tem 400, 800. Aí já começa a complicar. Então, eu acharia que seria muito bom, só é uma proposta, fica na sua mão, porque você é o coordenador e a gente pode pensar em um passo 2. Perfeito, seu Paulo. Eu vou agradecer. Inclusive, eu proponho que seja uma conversa ali ao final do painel, às 18 horas, ali no stand da SNESH, né? Nos reunimos lá e seguimos dialogando. Tem gelo lá? Bem, uma pergunta aqui. Eu vou pedir, então, vai ser a última pergunta, e aí depois, rapidamente, uma consideração final, e nós vamos emendar direto no painel de Finanças Verdes. Nós temos 4 painelistas no próximo, ok? Por favor, bem-vinda. Você falou da CPR, seria a cédula de produtor rural, seria essa, para mitigar a emissão de gases de efeito estufa, não é isso? Que um dos proponentes seria o Banco do Brasil, que está ativamente trabalhando em cima disso. Você tem essa plataforma, faz o georreferenciamento do produtor rural apenas no Mato Grosso, ou você tem intenção de expandir? Não, na verdade, assim, nós fazemos em qualquer lugar do território nacional. No Mato Grosso é mais fácil porque, documentalmente, o Mato Grosso tem mais CAR do que qualquer outro lugar no país, né? Então, a gente precisa, para fazer essa análise de imagem por satélite, a gente precisa ter o CAR em mãos. Sim, nós temos contatos com empresas, temos até algumas parcerias firmadas, né? Mas ainda a gente não rodou de fato esse financiamento. Na verdade, sim, a gente tem 7 propriedades que são piloto, né? Então a gente tem os 7 PPAs já prontos. E o próximo passo agora que a gente está dando é fazer o projeto dele para comercializar. Esses 7 primeiros projetos vão ser financiados pela Associação de Produtores de Soja do Mato Grosso, né? E aí sim a gente vai
captar mais produtores para ir fazer o ciclo completo, mas com agentes financiando esses projetos, né? E Luiz, só me tira uma dúvida. O Instituto é que emite o PAA, é isso? O Instituto emite, perfeito. Alguma consideração final para o nosso painel, da parte de vocês? Então, Só agradecer, se puderam anotar os meus contatos ali, assim, como eu falei, as inscrições não estão abertas para a plataforma da Redos ainda, mas se vocês me mandarem um e-mail e explicar até o trabalho que vocês fazem com a área de mudanças climáticas, a gente está com um comitê gestor, um comitê organizador ali, que a gente já pode ir trocando experiências e já incluir vocês na equipe, tá? Perfeito. Então, pessoal, eu vou agradecer então ao Vitor Faria, Luiz Pedro Bier, Leonardo Alvarenga. Os contatos não estão diretamente na programação, mas acredito que via LinkedIn também conseguem estar juntos. A SNESH está aqui na frente, ao final do painel às 18, então eu proponho que todo mundo possa conversar. Uma salva de palmas para o painel e vamos ligar direto no próximo. Muito obrigado, pessoal.